Antigamente não existia banco na igreja. Tanto é que quando você entra naquelas igrejas milenares, bem antigas, elas são vazias sem banco. A pessoa ficava de pé. Comungar, a pessoa tinha que estar o dia inteiro em jejum. Não, 24 horas. Então, o dia inteiro em jejum. 24 horas, a pessoa não podia comer nada. Agora não, é 1 hora antes, você não pode comer nada. Antes da comunhão, inclusive. Antes da comunhão, exatamente. Se você vai, a missa é meio-dia, você sabe que vai comungar meio-dia e 30, até 11h30 você pode comer, né? Então, assim, as coisas foram sendo, né? Foram se ajeitando ali, foram vendo as necessidades, o que ficava melhor, como é que era, até a gente chegar no formato de hoje em dia. E a confissão é o mesmo processo. Inclusive, essa confissão auricular individual, isso também foi ao longo dos séculos, porque Era no pública, início né? era pública. Mas como pública, a pessoa no meio da igreja falava, eu na praça matei o vizinho, Não, era matou assim? o vizinho era menos mal do que o cara falar que ele adulterou. Traí lado a da minha mulher. Do lado da mulher. Traí eu meu traí marido. minha mulher. A outro lá, eu traí meu marido. Com ela. Imagina. Na hora E que a outra pessoa ainda tem que ser acusada. E aí fica todo mundo se olhando, né? Mas assim, isso não dava público? muita É, em briga, não, público. cara? Assim, esse tipo de crime. E também homicídio, né? Imagina, É porque- matei fulano. Mas você ainda tinha que dizer quem matou? É porque essa ideia de público é mais para essas ocasiões de negar a fé. Então você tinha que fazer. Como houve uma questão pública, todo mundo sabe que a pessoa negou a fé. Então a retratação também tem que ser pública. Caramba, mas mesmo assim, Não, a mas pessoa já... Eu neguei o Senhor, eu traí a minha mulher, eu cuspi na comida do meu vizinho, eu não sei o que lá. Gente, já pensou isso? E ficava na porta da igreja falando isso mesmo? Ficava o seguinte, um outro Que fato, cruel. outro fato que é importante a gente falar sobre a confissão é que a confissão ela é referente ao episcopado, que a gente associa sempre aos padres, a confissão, né? Porque a gente sempre vai se confessar com um padre, mas a confissão é do bispo. Mas eu nunca, assim, dificilmente você vê o bispo confessando. Mas assim, eu como padre, para atuar, né, para celebrar a penitência, eu tenho uma provisão. O bispo é que me Todo autorizou. padre tem Todo isso. padre. Ué, até pouco tempo atrás, uma mulher que cometesse, que fizesse um aborto, teria que se confessar com um bispo. Ou com os párocos, né? Aí depois é que foi passar. E não tem muito tempo isso, não. Não, foi Papa Francisco. Aí, tá vendo? Foi o ano da misericórdia que mudou. Aí passou, não, os padres podem também perdoar e tudo. A confissão é inerente ao bispo. Então, assim, se eu tenho a provisão. Eu saí com um grupo aqui, fizemos, sei lá, fomos à Aparecida. Eu posso atender. Mas vamos supor que eu vou fazer um curso em Aparecida e vou ficar lá 3 meses. Se eu for atender confissão, eu tenho que pedir autorização para o bispo de lá. Isso eu não sabia. Ah, é? Então, Sério? vou estudar em Roma, então eu tenho que pedir autorização para atender a confissão lá. Mas para celebrar, não. Para celebrar, não. Gente, Porque que a coisa, né? confissão, ela é referente ao episcopado. Então, Mas eu o pensei que bispo, quando- naquela época, então o bispo, ele tinha que fazer algo, uma penitência pública para trabalhar essas pessoas que publicamente negaram a fé. Então, só para a gente voltar. Quando nós estamos falando dessa confissão pública, não é de qualquer pecado. Era das pessoas que Ou negavam. é só das pessoas que renegaram o martírio, que renegaram a fé. Porque a ideia de confissão desses pecados todos, como a gente tem hoje, é já nos padres da igreja, isso já no quase início da Idade Média, quando os monges desenvolveram a direção espiritual. E na direção espiritual era o segredo, não podia falar nada do que acontecia, e era um monge com seu abade, com seu diretor espiritual, e que iriam trabalhar os temas. Isso ficou tão interessante que a igreja passou esse método para a confissão, dando então o segredo da confissão e aí individual, atendimentos individuais.
E aí isso Porque melhorou antes a Mas muito. confissão naquela não época- tinha sigilo, porque se o cara falava na praça, pô. Sim, mas naquela época, então, não existia, por exemplo, a pessoa não teve nada a ver com não fez nada contra a fé, nem nada disso. Mas, sei lá, traiu o marido e ela não precisava ir falar isso com o padre? Não era um pecado mortal? Era um pecado mortal, Era mas como um é que pecado resolvia? mortal, mas você vai resolver com outras práticas de penitência. Ah, tá. Mas Porque não a se confessava. confissão era uma vez só. Então tinha que esperar mais um tempo para poder confessar. E enquanto- Isso bem no início, Não, na tudo bem. atividade. Mas mas só para entender. O cara tá lá esperando, ele não pode confessar. Então ele também não voltava à comunhão. Ah, comungava você. Comungava? Comungava. Porque ele fazia outras penitências, entendeu? Ele substituía aquele pecado dele e falava, tá bom, eu pequei, eu traí meu marido, mas então eu vou, sei lá, ajoelhar no milho e ficar rezando não sei quantos rosários. Aí era a forma que mudava a coisa. Era uma Pois é. forma de compensar com o Senhor. Vê o quanto que melhoramos e ninguém foi lá agradecer ao padre por poder atender a confissão.